Boa tarde, sejam todos bem-vindos que nos acompanham pelas redes sociais. Sexta-feira da Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência. Hoje, nossos olhos se voltam para a cruz de Cristo, no silêncio que nos faz contemplar a redenção alcançada pelo amor incondicional do Verbo feito homem e entregue ao Pai por nós. A cruz erguida sobre o mundo é sinal de amor, salvação e esperança para toda a humanidade. Voltemos a ela o nosso olhar confiante. Em silêncio, iniciemos a nossa ação litúrgica da Paixão do Senhor. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como o trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro.
ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava os pecados de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos.
Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tornai-os vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo
Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocarem na cabeça de Jesus. Vestiram-se com um manto vermelho, aproximando-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com muito mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, a Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu:
O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica era tecida, sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queremos nesse momento dobrar os nossos joelhos diante desse mistério do Senhor, de um Deus que vem até nós na condição humana, abaixo ainda como escravo, e morre na cruz por nós. Em casa, se você puder também, se ajoelhe diante desse grande mistério. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso acontece para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, presentes aqui, servindo a essa liturgia solene, nessa celebração litúrgica, na qual nós recordamos a doação do Senhor Jesus na cruz. Quero saudar também a todos
os que nos acompanham em casa, através do Facebook da paróquia São Benedito, do Alto da Ponte, aqueles também que estão conectados com o aplicativo Zoom. Daqui a pouco, às 15h30, será liberado para que todos possam aparecer também na nossa celebração, como se estivessem aqui dentro da igreja, uma maneira de trazê-los para a nossa celebração ao vivo, ainda que seja de uma forma virtual. Esse aplicativo, depois que ele é iniciado, ele tem 40 minutos, depois ele se desconecta automaticamente e é necessário conectar outra vez. Caso isso ocorra, você sabe, assim que ele for acionado, dali a 40 minutos, ele automaticamente se desconecta e aí novamente é preciso fazer a conexão. Estamos vivenciando esse dia especial, esse dia santo, esse dia de silêncio, esse dia de jejum, dia de sacrifício, dia que nós recordamos a paixão gloriosa de nosso Senhor Jesus. Durante essa Semana Santa, na primeira leitura das missas, nós meditamos sobre o servo sofredor, esse personagem misterioso que temos no profeta Isaías, que ora é o indivíduo, ora é o povo de Israel, mas um personagem que ajudou os primeiros cristãos a clarear a sua fé diante da tragédia da cruz. Na segunda-feira, nós víamos esse servo sendo apresentado como um mestre que deve levar a mensagem de salvação para todas as nações. Esse mestre, ele leva uma mensagem salvadora, não uma mensagem condenatória. E dizia a leitura, segunda-feira, ele não quebrará a cana rachada, ele não apagará a chama que ele está fumegando, ele não gritará nas praças e nas ruas, porque naquele tempo o arauto do rei saía pelas ruas gritando, anunciando a condenação de alguém, levando numa mão um bastão, na outra mão uma lâmpada acesa. Se ninguém contestasse aquela condenação, ele quebrava a cana e apagava a luz, apagava a chama, sinal que aquela condenação, aquela execução iria acontecer. Portanto, na segunda-feira, a primeira leitura já dizia que esse servo, ele anuncia não a condenação, mas ele veio anunciar a salvação. Não quebrará a cana rachada, não apagará a chama, não gritará pelas ruas e pelas praças. Na terça-feira nós vimos que este servo, ele é um anunciador, isto é, ele deve anunciar a mensagem para todas as nações. E o servo, na terça-feira, apresentava as suas credenciais, chamado por Deus, dizia ele terça-feira, enriquecido com diversos dons por Deus, pelo Senhor, por Javé, para que ele pudesse levar essa mensagem adiante e levar a todas as nações. Quarta-feira, o terceiro cântico mostrava esse servo como sendo um discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti. O discípulo é aquele que escuta, tem os ouvidos abertos e é obediente à palavra do Senhor. Obedecer, a gente comentava quarta-feira, não significa seguir ordens. Obedecer significa prestar ouvidos, ter os ouvidos atentos. Ob audire, vem do latim, obediência. Esse servo, ele é obediente. Tem os ouvidos abertos ao que o Senhor quer dele. E na quarta-feira, no terceiro cântico, já tínhamos um prelúdio. Já tínhamos ali uma antecipação dos sofrimentos que se abateriam sobre esse servo. Ofereci minhas costas ao que me batiam, minha face aos que me arrancavam a barba. E hoje finalmente chegamos no quarto e último cântico do servo sofredor que ouvimos nessa celebração. Então, ao longo dessa semana, pulamos ontem por ser a quinta-feira santa, um dia especial, dia eucarístico, dia da instituição do sacerdócio também.
E por isso hoje o quarto cântico, finalizamos a meditação desses cânticos. Hoje ele é apresentado como um servo sofredor. Mas esse sofrimento, diz ali, tem uma finalidade. Não é um sofrimento à toa, não é simplesmente o masoquismo do sofrimento pelo sofrimento. Mas esse servo, diz a leitura, carrega sobre si os pecados de muitos. A leitura começa hoje, interessante se o primeiro, o segundo e o terceiro cântico era o servo quem falava. Hoje ouvíamos ali o servo, não diz nada. É Deus que começa falando do seu servo. Eis o meu servo, eis aquele que eu escolhi. É Deus que começa anunciando ao seu servo. Deus falando em primeira pessoa a respeito desse servo. E depois entra um coletivo de pessoas falando, ele carregou os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que tinha que cair sobre nós recaiu sobre ele. Portanto, nesse quarto cântico do servo sofredor, o servo mesmo não abre a boca, mas o seu sofrimento é apresentado como sendo um sofrimento redentor, salvador, como foi anunciado lá na primeira leitura de segunda-feira. Portanto, esse servo, os cristãos viram nesse servo, dizia, ora é o indivíduo, ora é o povo de Israel, mas a fé cristã sempre viu nesse servo uma explicação à luz das escrituras daquilo que se sucederia a Jesus e que hoje nós celebramos nessa liturgia das 15 horas da sexta-feira. E eu termino com o evangelho de hoje. Temos o evangelho narrado por João, a paixão de Jesus narrada por João. Domingo de Ramos, nós líamos a paixão de Jesus narrada por Mateus. E vocês, os que puderam acompanhar, certamente se recordam que na paixão de Jesus narrada por Mateus, Jesus quase não fala. Aliás, Jesus quase nem aparece, porque o protagonismo daquela narrativa é tomada por Pilatos. É Pilatos que fala, é Pilatos que pergunta, é Pilatos que age. Pilatos, no domingo de Ramos, teve 7 falas do Evangelho, e Jesus somente uma. João, ouvimos hoje, temos um Jesus falante, um Jesus dialoga com o Pilatos, dialoga com a sua mãe, dialoga com o discípulo que está ao pé da cruz. Enfim, temos um Jesus hoje muito consciente. No domingo, era um Jesus abandonado, não tinha ninguém em volta de Jesus, dizia Mateus, ninguém estava ao lado dele. Hoje nós vimos João dizendo, estavam lá sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, estava também um dos discípulos, o discípulo amado. Portanto, João tem diversos detalhes da paixão que não encontramos nos outros evangelistas. E eu termino essa nossa reflexão nesse dia santo, até porque a liturgia diz que não se deve estender muito, porque a liturgia em si já está falando, não é preciso que a gente acrescente mais nada, mas eu quero destacar, dentre tantos detalhes que João traz na sua narrativa da paixão, 3 dons, 3 presentes, 3 dádivas que João relata. A primeira dádiva, diz aqui, que perto da cruz estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e o discípulo. E Jesus disse, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Está aqui a primeira dádiva, o primeiro dom, o primeiro presente que Jesus, que passou por essa vida fazendo o bem, nos concedeu, e que foi a sua mãe. Daquele momento, diz aqui o Evangelho, o discípulo a recebeu em sua casa. E todos nós, também em João, nesse discípulo amado, fomos confiados e entregues à mãe. E a mãe foi confiada e entregue a nós. Portanto, temos essa mãe do céu, que nos foi dada naquele momento de dor, e que nós cultuamos, veneramos, e pela qual nós temos sempre o maior carinho, a nossa mãe do céu, invocada sobre tantos títulos. Aqui no Brasil, como Nossa Senhora Aparecida, e outros títulos
de Nossa Senhora, que são aqueles títulos que mais chegam perto do nosso coração. Aqui está o primeiro dom que Jesus na cruz deixa para nós, e que é a sua mãe. O segundo dom, o segundo presente que Jesus deixa para os seus discípulos é o Espírito Santo. O evangelista diz aqui que Jesus deu um grito dizendo: tudo está consumado. Não é terminado, não ponto final. Consumado significa completei a minha missão, completei a minha obra. Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os outros evangelistas dizem expirou, no sentido que morreu. João diz, e abaixando a cabeça, ele entregou o Espírito. E João já havia dito no seu evangelho, alguns capítulos antes, Jesus dizendo: se eu não for, o Paráclito não virá. É preciso que eu vá para que ele venha. Quando Jesus se ausenta do mundo, fisicamente, na sua morte, o Espírito Santo entra no mundo. O Paráclito vem. Temos aqui o Pentecostes de João. E no domingo da Páscoa, esse Espírito será soprado sobre os discípulos, reunidos por medo dos judeus. O Pentecostes de João, que acontece na cruz, e acontece o dom, depois é soprado sobre a igreja no domingo da ressurreição. Quando o ressuscitado aparece àquele grupo que estava fechado no cenáculo por medo dos judeus. Temos então, irmãos e irmãs, esse grande dom do Espírito Santo, que Jesus nos concede, segundo João, neste momento de dor. Lucas vai dizer que foi 50 dias depois, desceu línguas de fogo, mas João diz que foi naquele momento, ali naquele momento de dor, o Espírito Santo já foi nos concedido como esse grande dom. E o terceiro dom, e com isso eu já encerro, que recebemos, segundo João, segundo nos detalhes do Evangelho de João, o terceiro dom, o terceiro presente que nos recebemos, diz aqui: um soldado abriu o lado de Jesus com a lança, e do lado aberto saiu sangue e água. Os padres da igreja, os santos padres que viveram dos primeiros séculos do cristianismo, sempre relacionam isso com aquilo que temos lá no livro do Gênesis, quando Deus abre o lado do homem, e do lado do homem Deus tira uma costela, e da costela Deus faz a mulher, e o homem diz: essa é carne da minha carne, e é osso dos meus ossos. Esse lado aberto, do lado aberto de Jesus, Deus tirou a igreja, a esposa, sem rugas, sem máculas, a esposa igreja, tirada do lado aberto de Jesus. Carne da sua carne, osso dos seus ossos. O grande presente que nós temos, a igreja, a qual não é essa igreja de pedra, na qual inclusive muitos nem podem estar, estão aqui somente os servidores dessa liturgia, mas a igreja não a igreja templo, mas a igreja comunidade, a igreja que somos todos nós. Embora não estejamos dentro da igreja, nós todos somos igreja, fazemos parte dessa igreja católica, apostólica, romana, amamos a nossa igreja, que tem as suas dificuldades, tem as suas imperfeições aqui e ali, mas essa igreja nasceu do lado aberto de Jesus. É o presente que recebemos do crucificado. E diz aqui, brotou ali o sangue e a água, sinais da Eucaristia e do batismo, os sacramentos que constituem a igreja. O batismo é o sacramento fontal, é o sacramento através do qual nós começamos a fazer parte desta comunidade que é a igreja. Entramos na igreja. Por isso que para casar, para ser padre, para ser freira, para ser crismado, para fazer a primeira comunhão, em primeiro lugar tem que ser batizado. É através dele, é a porta de entrada para a vida eclesial, o batismo. E o outro que brotou do lado aberto de Jesus é o sangue, no qual
sempre os santos padres viram a imagem da Eucaristia. A Eucaristia alimenta a igreja. A Eucaristia faz a igreja, dizia São João Paulo II. A Eucaristia constrói a igreja. A igreja vive da Eucaristia. Acentuou tanto São João Paulo II na exortação apostólica Ecclesia de Eucaristia. Portanto, está aqui o terceiro presente, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos do crucificado e que é a igreja. Amemos a nossa igreja. Tenhamos carinho para com a nossa igreja. A nossa igreja católica apostólica romana, nosso Papa, nossos bispos, pastores, especialmente o pastor da nossa diocese. E claro, todas aquelas pessoas que servem, os diversos ministros que servem, nossos padres, os ministros leigos e leigas, extraordinários da comunhão, tantas pessoas que servem essa igreja, aqueles que ajudam nos mais diversos ministérios. Eu tenho visto no Facebook, coroinhas usando a túnica em casa. Que bonito isso. Que bonito, né? Mesmo estando lá em casa, assistindo pela TV, assistindo pelo Facebook, vestem a túnica, querem se sentir igreja. Tenho visto ministros em casa, participando da missa, com o blazer, vestidos como ministros. Olha que beleza, tantas pessoas que nós temos e que servem a essa igreja, que nós amamos. Esposa de Cristo, brotou do lado direito de Jesus. Amemos a nossa igreja, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a nossa ação litúrgica dessa tarde, elevando agora a Deus as nossas preces através da oração universal que nos é proposta nesta liturgia. Na celebração da paixão do Senhor, a igreja abre os braços e o coração numa oração de intercessão pela salvação do mundo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Por meio deste mesmo Cristo, apresenta ao Pai suas grandes intenções. Toda a humanidade é trazida aos pés da cruz. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo César, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um,
pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pela unidade dos cristãos, Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está de pé disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que forem consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. amém. Amém. Pelos judeus, Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. amém. Amém. Pelos que não creem no Cristo, Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. amém. Amém. Pelos que não creem em Deus, Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. amém. Amém. Pelos poderes públicos, Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam,
que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo momento atual. Oremos, irmãos e irmãs, ao Deus de misericórdia, para que afugente do nosso mundo as ameaças e os males trazidos pela pandemia do coronavírus. Deus de clemência e de infinita sabedoria, afastai de nós as ameaças e os males que as novas formas de doenças oferecem. Dai-nos a compreensão de nossos deveres, para evitar o contágio e a disseminação de toda forma de enfermidade, e concedei aos cientistas e pesquisadores a sabedoria para encontrar soluções que gerem vida plena para o vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração da cruz. A entrega de Cristo ao Pai e aos homens na cruz é o mais sublime sinal de amor. A Igreja ergue o sinal da vitória do Senhor, como que se para concretizar neste gesto a realização da sua palavra. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos a Jesus por este momento. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
vitória. E agora nós vamos fazer em nossas casas esse gesto significativo do beijamento da cruz. Primeiro nós vamos ter o beijamento da cruz, feito pelo Padre Fausto, sua família lá em Pinda. Depois os nossos 2 diáconos, Ismael e José Roberto. Depois em seguida da minha família, meus pais, irmãos. E em seguida, você em casa, faça o beijamento, mas a gente convida você que espere quando aparecer a sua imagem ali no Face, para que então você proceda ao beijamento e depois mostre essa cruz para a câmera que está à sua frente. Façamos esse momento de piedade, de amor à cruz de nosso Senhor Jesus, enquanto vamos cantando. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhamos
que foi povo meu que te fiz. Jamais te deixei sem defesa. Foi eu que te fiz infeliz. Te esqueces da minha presteza. Meu santo, Deus forte,
Indo para a terceira parte dessa nossa celebração litúrgica, nós vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E você em casa, nesse momento, faça a sua comunhão espiritual, se ajoelhe e peça a Jesus que chegue espiritualmente ao seu coração. Meu Senhor despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meu irmão, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Na cruz, pede ao Pai que perdoe os cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de deixar aqui alguns avisos. Hoje começamos a novena da Divina Misericórdia. Começa 18 horas. 18 horas. Você pode acompanhar pelo Facebook a novena. Hoje às 18, a partir de amanhã, 15 horas. Hoje às 18, a partir de amanhã, 15 horas. Acompanhe a novena da Divina Misericórdia. E amanhã o nosso dia começa com a nossa oração, 7h30. Às 7h30 fazemos a laudes. Sim, o Chachel está me lembrando que na novena da misericórdia, que vamos fazer essa semana, a cada dia da novena, começando hoje, nós vamos sortear um quadro da Divina Misericórdia, doação do Chechel e da Edilene, para aqueles que participarem, que curtirem, enfim, a gente vai pegar os nomes durante a transmissão e no final vai fazer o sorteio. Então, começa hoje às 18 horas e a partir da manhã, às 15 horas. Participe da novena da misericórdia. Amanhã, às 7h30 da manhã, começa o nosso dia com a nossa laudes, nossa oração da manhã. Gostaria de fazer os agradecimentos nesse momento àqueles que serviram a essa liturgia, agradecer a equipe litúrgica dessa tarde, o grupo de cântico, pessoal do som, da transmissão, agradecer aos ministros, cerimoniários, sacristã, agradecer ao grupo do descimento da cruz, que vai fazer esse gesto tão significativo do descimento de nosso Senhor Jesus da cruz. Agradecer a Valéria, que hoje vai representar Nossa Senhora das Dores, vai receber Jesus, a imagem de Jesus morto no seu colo. A Valéria, ela mora na Vila Sinhá. A Valéria trabalha na enfermagem do Hospital Pio XII, aqui em São José dos Campos, já há 21 anos. E na pessoa da Valéria, nós queremos pensar em todos aqueles profissionais da saúde que também diariamente recebem Jesus enfermo para que possa cuidar deles. E claro, especialmente nessa situação que nós estamos, queremos na pessoa dela lembrar tantos profissionais, agentes de saúde que estão aí à frente dessa pandemia, lutando contra esse vírus. Então agradecemos a Valéria, que vai hoje aqui ser a Nossa Senhora das Dores. E a todos aqueles que estiveram conosco, você que rezou com a gente, você que fez o beijamento da cruz aí na sua família, foi muito emocionante para a gente ver nas casas, as famílias, nesse momento que fazemos em geral aqui na igreja, o pessoal forma a fila, vem de um em um aqui na frente. Hoje vocês fizeram aí em suas casas dessa forma tão significativa. Então, agradecendo a todos que estiveram conectados conosco. Nesse dia também, nós costumamos fazer a coleta para os lugares santos, para ajudar a manter os lugares santos lá em Jerusalém, na Terra Santa. Por causa dessa pandemia, essa coleta para os lugares santos, ela foi transferida para o dia 14 de setembro, onde nós temos a festa da exaltação da Santa Cruz. E lá então nós teremos a oportunidade de fazer a coleta em prol da Terra Santa. Então alguns inclusive até perguntaram hoje como que seria essa coleta para a Terra Santa. Em setembro, 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz, será feita essa coleta.
foi transferido pela CNBB por causa dessa pandemia, bem como a coleta que teríamos domingo passado da campanha da fraternidade e que forma o Fundo Social de Solidariedade. Essa coleta foi transferida para o Dia Mundial dos Pobres, que é aquele domingo que antecede o domingo de Cristo Rei, é o penúltimo domingo de novembro. Como disse o Papa Francisco, ao instituir esse Dia Mundial dos Pobres, antes de contemplar a Cristo como Rei, queremos contemplá-lo com aquele com os quais ele quis se identificar, e que são exatamente os pobres. Então, naquele domingo, penúltimo domingo de novembro, nós vamos fazer a coleta da campanha da fraternidade, a doação da campanha. Você que fez o sacrifício da quaresma, guarde esse sacrifício para ofertar no penúltimo domingo de novembro. E vamos acompanhar agora com bastante piedade, com bastante amor, esse gesto bonito, significativo do descimento do nosso Senhor Jesus da cruz. Havia um homem bom, justo, seu nome era José, era de Arimateia. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele desceu o corpo da cruz. Dá-se esse momento o descimento da imagem de Jesus da cruz. E para nossa reflexão, ouviremos o canto do Senhor amado e meditaremos sobre este fato. Senhor amado, meu sumo bem e Deus meu, perdoai ao coração meu todo contrito, ó Senhor, com pesar infinito e choro infinito eu rogo pelo excessivo amor que eu vos tenho, ó Senhor, e da cruz do santo leito padeceu meu bom Jesus, derramou seu sangue na cruz, também no horto, ó Senhor. antes quisera eu ser morto que tornar a ofender meu Deus, mas antes morrer quero eu Do que mais ficar, ó Senhor, para mais me condenar, as costas vos dei, Senhor. Mas agora com grande dor já me arrependo, ó Senhor. Como salvar-me eu
nos favoreça, ó Senhor, para que não prevaleça contra nós todo inferno. eu vos peço, Senhor eterno, misericórdia, ó Senhor. Eu vos peço, Senhor eterno, misericórdia, Senhor, pelas flores de Maria Santíssima, misericórdia, Senhor. Ó meu Senhor amado, eu sou no bem e Deus meu, Perdoai ao coração meu todo contrito, ó Senhor. com pesar infinito e choro infinito, eu rogo. Pelo excessivo amor que eu vos tenho, ó Senhor. Após o descimento, a imagem é entregue a uma mulher que representa Maria, nossa mãe, e todas as mães de nossa comunidade que sofrem e que recebem seus filhos nos braços e que a segura e a contempla por alguns instantes. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o em um túmulo novo. Entretanto, estava ali Maria Madalena e outras mulheres.
Estamos encerrando esta celebração, mas a vivência do tríduo pascal continua. Não devemos nos desviar do pensamento central da Igreja para que este dia e o de amanhã, silêncio, meditação e reflexão diante do túmulo de Jesus que morreu por nós. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.